inegável que a gente volte para o dia de ontem. O dia de ontem foi um programa em que a ressonância no nosso chat era de frustração e indignação, e o meu resumo foi a dificuldade que eu tive de calibrar crítica do Centrão para lá, porque deles eu não espero, quando a gente vai dormir, né, na noite de segunda para terça, de terça para quarta, com uma nominata de mais de 20 parlamentares do campo progressista, aliciando votos à PEC da blindagem, sendo 12 deles do partido do PT, que é o partido governista, né? E aí, bom, aí a gente abriu o trabalho aqui ontem, professora, eu e Adriano Diogo, tentando entender por que Gilmar Tato, Seleguinho, por que esses caras fizeram? E aí, tá, não conseguimos nada razoável. Aí fomos para a participação do Breno Altman, não conseguimos nada razoável. Antes da entrada do Moisés Mendes, o Gilmar Tato se manifestou. Mas a manifestação dele, para mim, foi pior. A emenda saiu pior do que o soneto. Porque aí eu dizia, olha, o Edinho Silva tem que vir a público antes do período de votação da urgência da anistia, para justificar se de repente isso pode ter sido um gancho e tal. Aí o Edinho vem em Globo News e diz o seguinte: nós fizemos o gesto conforme foi explicado pelos caras, mas não quer dizer que os caras vão devolver o gesto. Eu digo, não, mas um gesto que é feito e não é devolvido não existe, né? Então, como é que a gente pode traduzir aí agora, você falando não só como analista, mas como integrante do partido, professor? Então, eu vou te dizer que eu não me desiludi, eu não me decepcionei, porque as minhas expectativas são baixas. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho a menor dúvida, né, de que hoje o PT é a melhor organização da classe trabalhadora, mas dizer que ela é a melhor que temos não significa dizer que ela é, vamos dizer, o que está dentro do meu ideal, do que precisamos de uma organização partidária no Brasil da classe trabalhadora. Inclusive, a respeito, né, de todo esse debate que eu estava fazendo antes, o PT tem uma dificuldade monstra de fazer o debate e dizer, olha, o problema está no capitalismo e nós somos o antissistema de verdade, né? Hoje em dia, dá para dizer que o PT é muito parecido com o PMDB do final da ditadura, né? Aquele lugar onde você fala, eu vou ficar aqui porque aqui eu consigo fazer oposição aos fascistas com força social suficiente para barrar algumas coisas. Mas eu não tenho ilusões, né? A gente tem dentro dos quadros do PT quadros que são, eu chamaria inclusive de reacionários mesmo. Eu vou citar dois nomes, correndo risco, não vou apanhar feito um cachorro, mas é a paz da vida. Que são Odair Cunha, que é o ex-líder do PT. Ele estava no lugar que o Lindbergh está hoje. Você não sei nem se você registrou essa informação, porque ele era subsumido ali, né? Quase não a gente não via a existência dele. E o outro é um cara chamado Flávio Nogueira. Por que eu estou citando essas duas figuras? Porque eles dois já votaram contra os direitos das mulheres várias vezes. Eles são caras aliados à lógica machista misógina em várias situações. Por exemplo, coisas equivalentes ao Estatuto do Nascituro, né? Que é um atestado do Estado de que a mulher não é dona do próprio corpo. É isso que o Estatuto do Nascituro quer dizer. E coisas alheias. Então, assim, a gente tem figuras, né? O PT é um partido de centro, não é um partido de centro-esquerda no máximo. Tem uma esquerda organizada lá dentro, eu, o Breno, umas figuras, eu acho que algumas pessoas, o próprio Lindbergh nesse momento, na ligação com o Lula, traz o partido para a esquerda, a Gleisi, a gente tem, mas a gente tem figuras como Rui Costa, que eu considero de centro-direita. Então eu não fico exatamente surpresa, assim, não é que eu fosse esperado, mas quando eu leio, eu falo, ai, né? Então, não me surpreende tanto, porque a gente tem figuras que são realmente reacionárias. Não sei se são os 12, tem uns nomes ali que eu nunca ouvi falar, o que para mim já diz bastante coisa, né? Quando você tem uma pessoa que nem eu, assim, que é militante, que acompanha o partido, e toda vez que eu descubro um nome que eu nunca tinha ouvido falar na bancada do PT, que é relativamente grande, tem 67 nomes, mas eu fico pensando, gente, onde é que essa pessoa se esconde? Né? Porque a gente não acha, né, nos debates do partido, nos debates internos, que eu acompanho bastante. Não estou dizendo que eu sou referência para nada, mas só, né? Não, mas assim, se quem vive o bastidor
E eu faço também essa reflexão, já critiquei isso aqui. Pô, eu trabalho com isso 24/7, eu trabalho todos os dias com política. Aí quando vem a nominata ali, eu conheço 2, 3 caras. Então, quer dizer, Exatamente. o cara é um Dos três fantasma. que a gente ouviu falar, eu, por exemplo, esses dois, o Flávio e o Odair, eu conheci nas piores condições. Foi Pois é. descobrindo, meu Deus, tem gente reacionária dentro do PT, né? E aí, então, assim, eu acho a desculpa do Edinho vergonhosa. Desculpa aí, Edinho, mas assim, é Não, uma mas eu achei também. tentativa. Oi? Eu achei também, achei pior. Era melhor que não tivesse Sabe? falado. Eu que cobrei que ele falasse, mas dependendo, às Isso. vezes, do silêncio é uma resposta mais Ah, ele adequada, podia né? ter dito a gente vai resolver internamente. É, Tipo, alguma coisa do é preciso ainda discutir, ainda não consegui conversar com ele, sei lá, do que tentar dar uma desculpa dessa. Eu sempre tomo cuidado, né? E eu não estou dizendo com isso que a gente não pode criticar, a gente pode e deve, e eu já cobrei internamente nos mecanismos que eu tenho, mas a gente não pode deixar. Eu vi o Boulos com a linha correta. Teve gente do PT que votou, mas vamos combinar, foram 364 votos, e desses 364 votos, todos os do PL, por exemplo, votaram a favor do bandido bom é bandido amigo, que eu passo na cabeça e que eu posso escolher se eu processo ou não, né? E aí a gente não pode tirar o foco de que isso é um projeto da centro-direita, mas esses caras são os responsáveis por a gente ter que ficar discutindo isso, né? claro. Eles têm que ser cobrados internamente, tem que se justificar. Eu não acredito nessa... Porque assim, ó, vamos combinar aqui entre nós. Esses caras, eu nem sei, como eu disse, alguns eu nunca tinha ouvido o nome, mas a gente olha e fala, a maioria não deve nem estar no primeiro mandato. O que significa que esse povo não tem o direito de dizer que foi ingenuidade. Me desculpa aí a sinceridade. Eles têm que assumir a merda que eles fizeram. Não, eu defendo. Tem que defender. Então diz, ó, eu defendo porque eu acho que, sei lá, repete as bobagens do PL. Agora, dizer que é porque, de repente, talvez eles não fossem votar anistias, isso não existe. E isso eu aprendi no movimento estudantil. Tem duas coisas que ontem, quando eu acordei de manhã, eu lembrei, né, quando eu vi o que estava acontecendo, anteontem, na verdade, que eu me lembro sempre do movimento estudantil. Tem duas coisas que a gente aprende lá, com 16 anos. Não precisa nem ser militante muito velho. A gente aprende primeiro que quem tem o controle da pauta só coloca o que quer para votar quando tem certeza que vai ganhar ou quando tem certeza que vai perder. Ou seja, quando ele se ele tem o controle da pauta, ele só vai colocar para votar o que ele quer. E o segundo, a gente não faz acordo unilateral, isso não existe. Então, assim, você não faz né? Não, eu estou fazendo uma coisa que vai manchar a minha imagem para sempre, porque eu estou dizendo, e eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Para mim, cada um que votou ali ou tá com medo de receber processo, porque eu não consigo encontrar outra justificativa efetiva. Então, assim, você dizer que você fez o gesto não existe. A gente às vezes falha nisso, mas a direita, raramente. Quando você está com força, você rompeu a inércia para empurrar uma coisa que você está tentando há tempo, você vai, como diria João Batista, enfiar até o talo. Não tem esse negócio de ficar com conversa. Entendeu? João Batista era um velho vereador de Niterói do PT, que era uma figura muito interessante, pitoresco, eu diria. E ele falava essas coisas. Quando começa, que você rompe a inércia, você tava com uma barreira. A barreira estava te parando, ó, linha de física básica. Você tem que fazer um certo esforço maior, né, para fazer o carro andar, sabe, o carro quebrado? Você não tem a impressão de que o primeiro esforço que você faz é maior que é para fazer o carro andar? Depois que andou, coleguinha, você não vai deixar esse negócio morrer até você conseguir enfiar tudo o que der. Então, eles não vão parar. Eles não pararam ontem, né? Hoje, ontem o Hugo Mota terminou convocando sessão hoje, 18 horas, se eu não estou doida. Então, e ele faz uma fala, né? O Hugo Mota, eu não vi na TV Câmara, mas eu vi no UOL, eles mostraram praticamente todas as defesas, começando com o Hugo Mota abrindo a sessão até ele fechar. Todas as defesas. Eu me dei o trabalho, eu sou essa, né? Pessoa que senta, assistiu Sóstenes, as desgraças todas. O que ficou explícito ali?
um racha que não está aderido, e aí é o lugar onde os nossos parlamentares têm que trabalhar hoje, no PSD e no MDB. O PSD não faz defesa, não posiciona. Então, o Hugo Mota chama 2, 3 vezes. Quem é que vai fazer como é que eles chamam? Recomendação de bancada? Não. Enfim, posição de bancada do PSD. Ele chama 2, 3 vezes e não aparece ninguém. Uhum. Isso significa que ali tem um racha importante para nós. E o outro o Isnaldo, que é o deputado que vai falar em nome do MDB, recomenda voto não. Então, essas duas coisas, elas falam muito, elas falam o lugar onde a gente tem para crescer. Nós temos que resolver os problemas internos, porque teve voto, inclusive do PDT, se eu não me engano, para a urgência da anistia, mas isso a gente tem que resolver. Do PT, no caso da anistia, não teve nenhum, era só o que faltava também. Aí a gente, né, enfim, sem comentários, mas não teve, as outras bancadas foram fechadas. Mas então a gente tem espaço para trabalhar no PSD e no MDB, que são lugares que têm grandes bancadas, e essas bancadas votaram rachadas. As duas com a maioria votando pela urgência. Só que uma com o representante da bancada pegando o microfone, fazendo um discurso longo e forte, dizendo que tem que votar não, e o outro se escondendo embaixo da mesa e não indo lá recomendar.